farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 11ª edição do programa Pedindo Luz. Se há tema sobre o qual as pessoas em geral têm pouca ou nenhuma luz, é a morte. É o tema 2. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Pensam que a morte é o fim da existência, pensam que é mesmo aniquilação total e absoluta. Será que podemos ter luz sobre este assunto tão importante que nos toca a todos, afinal? A Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como temos sempre enfatizado, não nos deixa às escuras, também nesta matéria. Afinal, o que é a morte? A Bíblia mostra claramente que a morte significa separação, não aniquilação. A chamada lei da primeira menção na Bíblia define o significado do tema que pretendemos saber. Sempre que sobre um determinado assunto queremos saber o seu significado, é, portanto, importante sabermos onde é que pela primeira vez nas Escrituras esse assunto ocorre, porque normalmente é logo ali, na fechadura desse assunto, que nós encontramos a chave. Vejamos a primeira ocorrência da palavra morte para percebermos o seu significado. Lemos assim em Gênesis no capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira ocorrência da morte. Cá está ela. No dia em que comeres da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Ora, nós sabemos que naquele dia Adão morreu, porque Deus disse, no dia em que dela comeres. E sabemos que naquele exato dia Adão morreu, de facto. Mas Adão não deixou de existir, nem foi aniquilado. Morreu então? Como é que ele morreu? É simples. Foi separado de Deus, foi expulso do jardim. E a esta separação Deus chamou morte. É no início, no jardim do Éden, que começa a morte, que é a separação de Deus. E esta é a razão porque as pessoas têm tanta dificuldade em entender Deus, pois há uma separação dele, estão separadas dele, e daí a dificuldade que têm em perceber tudo o que com ele diz respeito. Jesus veio a este mundo para resolver exatamente este problema, religar-nos a Deus, que é o nosso problema, visto que estamos separados dele. Ele disse que é o caminho, que ninguém se religa a Deus a não ser por ele. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A boa notícia que Deus tem hoje para as pessoas chama-se na Bíblia mensagem ou palavra da reconciliação. Sim, o homem precisa de ser reconciliado com Deus, visto que está separado dele. Reconciliação do homem com Deus é o tema que é muito importante para todos nós, sabermos como é que isso acontece. O texto que fala disso é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, que já lerei daqui a pouco. Esse texto mostra que tal se tornou possível a nossa reconciliação quando Cristo foi à cruz sofrer ele próprio a separação de Deus, para nós deixarmos de estar separados dele como estamos. Na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me separaste? Exatamente para eu ser acolhido, para eu ser reconciliado. Ele sofreu esta separação para tu seres reconciliado também. Assim, a passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 21, diz o seguinte, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós percebemos o que Cristo fez por nós e nos identificamos com Ele na cruz, percebendo que Ele morreu a nossa morte, sofreu a nossa separação para nós não experimentarmos essa separação de Deus. Tornamos-nos novas criaturas. As coisas velhas passam. Diz Ele, já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto, explica Ele, provém de Deus. Não há mérito em nós. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu agora a nós, que já somos crentes, o ministério da reconciliação. Que é isso que eu estou a fazer aqui. A exercitar esse meu ministério da reconciliação, ajudando-vos, a vós agora, a reconciliar-vos com Deus. Isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Quando eu te rogo para que te reconcilies com Deus, é como se fosse o próprio Deus a rogar-te a ti diretamente. E por isso continua o apóstolo dizendo: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E depois diz ele: àquele que é Deus, ou melhor, àquele que é Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, porque ele era santo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele levou as nossas misérias para nós agora levarmos as suas virtudes e, portanto, sermos como alguém que nunca pecou e que, portanto, temos acesso à presença de Deus e não ficamos separados de Deus. Só mais tarde é que Adão morreu fisicamente. No dia em que ele transgrediu, ele morreu espiritualmente, ficou separado de Deus. Mas fisicamente, a morte física, que é resultante do pecado, também, do mesmo pecado, só aconteceu posteriormente, muitos anos depois. E o que é a morte física? A Bíblia mostra que a morte física é a separação. Neste caso, a alma e o espírito separam-se do corpo. Paulo fala, por exemplo, em deixar este corpo para habitar com o Senhor. Diz ele isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. A morte do crente, a morte de quem crê, é a melhor coisa que pode acontecer. Paulo disse que partir e estar com Cristo é muito melhor. Disse ele aos Filipenses no capítulo 1 e versículo 23. O problema é a morte para quem não crê. Não será deixar este corpo para estar com o Senhor, mas será deixar este corpo para estar com Satanás, que alguns enganosamente pensam ser uma coisa muito boa. Vocês certamente que já ouviram, como eu, que alguns dizem: não há problema nenhum de eu ir parar ao inferno, porque lá é que estão as mulheres bonitas e coisas do género. Conhecem a história, não vou estar aqui a desenvolver o assunto. Bem, houve um indivíduo que assim também pensava, e que se conta, e então sabem o que é que aconteceu? Quando ele morreu, foi parar ao inferno, o tal lugar que ele pensava que era melhor, que era muito mais fantástico. E quando ele chegou lá e começou-se a sentir atormentado naquelas chamas, e ele chamou o diabo que ia a passar e disse-lhe: mas eu não percebo, mas disseram-me lá em baixo que isto aqui é que era bom, e afinal vejo que não, que estou aqui a sofrer terrivelmente. E Satanás ter-se-á virado para ele e disse: olha, o seu problema é que lá em baixo, quando lhe falaram, estavam-lhe a falar do meu videoclipe promocional. E o meu videoclipe era só mesmo promocional, ou seja, era enganoso. Quem não crê, parte para estar com o enganador, o que será muito pior. Isto conduzirá à morte eterna, que é um outro conceito de morte. Falei da morte espiritual, falei da morte física, e agora nós temos a morte eterna. E a morte eterna é um dia os corpos dos que morreram ressuscitarem, juntando-se de novo ao seu espírito e à sua alma, como diz a Bíblia, corpo, alma e espírito, para serem julgados e serem lançados para longe de Deus para sempre, num lugar chamado Lago de Fogo. Quem cai ali não sai mais dali. Como sabem, um lago só recebe água, não sai água do lago, por isso é que se chama lago. E quem cair naquele lugar, condenado por Deus para sempre, nunca mais poderá sair de lá, porque a Bíblia chama-lhe um lago de fogo. Os lagos só recebem, nada sai deles. Será a separação de corpo, alma e espírito de Deus para sempre. É isto que a Bíblia chama a morte eterna. Se não aceitares o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador agora, vais ter que o enfrentar como teu juiz um dia. Sabem o que é que ele disse quando cá estava? Ele disse estas palavras: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, disse ele em Mateus 10, 28. Perecer ou morrer não significa aniquilação ou fim de existência. A Bíblia diz que Deus fez, por exemplo, perecer toda a terra do Egito no tempo de Moisés. E o Egito continua a existir. O Egito não desapareceu do mapa, não foi aniquilado. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu, de facto, é que o Egito ficou privado de tudo o que era desejável, pois tudo tinha sido destruído. Já não havia mais trigo, já não havia mais culturas, já não havia nada de bom, porque tudo tinha sido queimado e destruído. Sim, a Bíblia mostra que quem vai para o inferno
também fica privado do que é desejável. Em Lucas, no capítulo 16, versículos 23 a 31, o Senhor Jesus Cristo contou acerca de um homem que morreu e partiu deste mundo para estar com Satanás, perdido. E diz a Bíblia, diz ele, foi Jesus que contou, que no Hades, este homem ergueu os olhos. Tenho pena que alguns só ergam os olhos já muito tarde. Espero que não seja isso que vai acontecer contigo. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, foi-lhe negado o que ele tanto desejava, água. Até isto lhe foi negado. A pessoa no inferno fica privada do que é desejado, do que é desejável. E além disso, continua o Senhor Jesus Cristo contando o que Abraão disse a este homem, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Mais outra coisa de que eles estavam privados e que era tão desejável. E disse ele, o homem, rogo depois ao pai, Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Outra coisa desejável, ele não queria que os irmãos dele, que ainda estavam vivos, ao morrerem, fossem parar ao mesmo lugar que ele. Mas até isto lhe foi negado, esta coisa desejável. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, que era assim que se chamava a Bíblia antigamente. Ouçam-nos, ou seja, deem ouvidos ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus diz. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Não é o que muitos dizem, não é o que nós ouvimos de muitos, que se houvesse um morto que viesse cá, então eles acreditariam, mas não acreditam no que a Bíblia diz. Mas Deus diz, olha, deem ouvidos à Bíblia, porque se um morto viesse lá, não acreditariam. E porquê é que não acreditariam? Não acreditariam porque viriam com histórias do género, ele não estava bem morto, arranjava uma história mirabolante para não acreditarem. Além do mais, o que é que alguém que viesse lá diria diferente do que a Bíblia diz? O que é que ele diria? Olha, o inferno é um lugar terrível, não há palavras para explicar, não é o que a Bíblia diz. O céu é um lugar fantástico, não há palavras que o possam descrever, não é o que a Bíblia diz. De facto, ninguém diria nada de novo. A Bíblia fala de um episódio de um rapaz que morreu quando Paulo estava a pregar. E o apóstolo Paulo depois ressuscitou. E quando eles voltaram de novo para a reunião que estava a decorrer, quem continuou a pregar foi o apóstolo Paulo. Talvez nós puséssemos o rapaz que tinha experimentado a morte a falar e a dizer, então diz lá o que é que viste, então diz lá o que é que aconteceu. Não, é que ele não diria nada de diferente daquilo que o pregador, que era Paulo, estava a dizer. De facto, a Bíblia diz tudo o que nós precisamos de saber sobre as realidades eternas. E continuando, Abraão respondeu ao homem, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que foi isto que eu acabei de explicar. Se o morto ressuscitasse, também não acreditariam. O que diz a Bíblia? Pensa agora. Fiz esta pausa de propósito. O que é que diz a Bíblia? Lê bem com atenção o que a Bíblia diz. Vais crer no que ela diz? Como deveriam fazer os 5 irmãos deste perdido, que te queria tanto que eles não fossem parar àquele lugar? Pediste luz sobre esta matéria? Aqui a tens. Não a rejeites, para teu próprio bem eterno. Que Deus te abençoe. É o farol